Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda à live aula 23, onde eu converso com instrutores de Pilates que têm interesse no assunto de gestão dos seus estúdios de Pilates. Existe uma forma simples, fácil e prática da gente descomplicar a gestão do estúdio e é sobre isso que eu venho aqui conversar com você, instrutor e dono aí de estúdios de Pilates. Hoje eu vou fazer uma aula para os alunos do curso Gestão Corp Pilates 2X, é a turma de março de 2020, e você vai poder ficar aí comigo na live, onde a gente vai falar sobre agenda completa, não necessariamente é sinônimo de lucro. Muitas vezes a gente acha que para ter lucro a gente precisa da agenda cheia. Ela é importante, mas não é fundamental para dentro do nosso estúdio. Então, eu vou chamar aqui os alunos aqui do curso e você pode ficar aí comigo na live. Se você tiver alguma dúvida, algum desafio, deixa aqui nos comentários, chama lá os colegas que têm interesse no assunto de gestão para a gente estar trocando aí sobre agenda completa, não necessariamente é sinônimo de lucro aí dentro do nosso estúdio. Deixa eu começar aqui e você fica aí comigo para a gente estar trocando aí. Olá, boa noite para quem está chegando. Vamos lá. Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo, alunos do curso Gestão Corp Pilates 2X, da turma de março de 2020. Hoje a gente vai falar sobre agenda completa, não necessariamente é sinônimo de lucro. É mais uma aula dentro do nosso curso que faz parte desse módulo aí de gestão, captação de novos clientes, mais relacionado ao nosso financeiro. É muito comum a gente achar que para aumentar o nosso lucro, a gente tem que aumentar o nosso faturamento e para aumentar o nosso faturamento, a gente tem que ter agenda completa. Então é sobre isso que a gente vai falar aqui. Eu vou falar alguns erros, vou falar alguns consertos que a gente pode fazer e é só deixar a sua dúvida no final aqui dessa aula. Para você que está aí na live, não se esqueça de deixar seu comentário aí. A gente está gravando uma aula aqui no curso Gestão Corp Pilates 2X, que foi a turma de março, e eu vou compartilhar a live aqui com vocês, caso você tenha dúvida sobre esse assunto aí de agenda e de lucratividade. Então vamos lá. Como eu falei, é muito comum a gente achar que para a gente aumentar o nosso lucro dentro do nosso estúdio, a gente tem que aumentar o nosso faturamento. E para aumentar o nosso faturamento, a gente tem que ter a agenda completa. É comum, mas não é normal. Por que não é normal? Porque não tem uma norma, não tem nada estabelecido dentro do nosso estúdio de Pilates que a gente precisa, para aumentar lucro, ter a agenda completa. Obviamente, para o estúdio crescer, para o estúdio escalar, para ele se manter ativo, vivo, aberto, em funcionamento, ele precisa gerar lucro. Mas não necessariamente deve ser com a agenda cheia. E eu não estou aqui dizendo que você não tem que ter agenda cheia, a tão almejada agenda cheia. Nós somos prestadores de serviço, né? Nós precisamos captar clientes, mas o que eu venho levantar para reflexão e vou mostrar para você é que não é somente com a agenda cheia que a gente vai conseguir ter lucro dentro do nosso estúdio. Pelo contrário, muitas vezes, com a agenda cheia, sem gestão, a gente não tem lucro. Muitas vezes a gente tem prejuízo. E eu já vi ainda colegas fechando o seu estúdio de Pilates com a agenda cheia. Então, é mais um motivo para a gente entender que a agenda cheia não é sinônimo de lucratividade. Claro que a gente almeja, claro que nós somos prestadores de serviço, precisamos elaborar campanhas, precisamos ter estratégias de captação de clientes, porque eles são o nosso recurso financeiro. Os nossos clientes são o resultado do nosso faturamento, mas não é sinônimo de lucro. Muitas vezes a gente fica orgulhoso quando a gente olha lá a nossa agenda, vê a agenda cheia, vê a agenda completa e acha que a gente está lucrando. Mas se a gente não tem a gestão, se a gente não tem a análise, eu vou mostrar aqui para você que muitas vezes a agenda cheia vai te trazer prejuízo.
E aí, para você ter a gestão, claro, é um longo caminho que você tem que percorrer, são várias etapas, são vários processos, mas para simplificar tudo isso, como eu sempre venho trazer aqui, ferramentas, sugestões, orientações para a gente estar descomplicando, a gente precisa basicamente de 2 conceitos: conhecimento e planejamento. Então, se hoje você não tem o conhecimento adequado para fazer a gestão dentro do seu estúdio, se você está do zero, se você não entende nada, se você está precisando, você olha para você e fala: eu preciso melhorar a gestão do meu estúdio. Então você tem que buscar conhecimento. Não dá para a gente entrar numa rodinha do rato como muitos colegas profissionais de Pilates entram. Entram numa rodinha do rato, atendem de manhã, terminam à noite, atendem um dia, termina no outro, começa na segunda, termina na sexta, e não olha para a sua gestão, e não olha para o seu negócio. Não vai ter lucro, não vai gerar resultado financeiro no final do mês se você só prestar atenção na sua agenda, se você só prestar atenção naquela captação de clientes. Volto a dizer, é importante, é fundamental ter captação de cliente, mas a agenda cheia não necessariamente vai te trazer lucro. E é isso que eu vou mostrar aqui, erros e consertos para você estar prestando atenção aí nesse assunto importante, onde a gente realmente levanta a bandeira para a lucratividade associando a nossa agenda, principalmente nós prestadores de serviço. Então, se você não tem conhecimento de gestão, se você sente que você está precisando, você precisa buscar esse conhecimento. E o segundo fundamento é planejamento. Como tudo na vida, você precisa se planejar. Enquanto gestor de um estúdio de Pilates, enquanto dono de um estúdio, dono de um negócio, você precisa se organizar. E quando a gente fala de organização, de planejamento, é organização e planejamento em todas as etapas, né? Desde a captação de cliente, que é a formação da sua agenda, até o processo administrativo, o processo de fidelização daqueles clientes, o financeiro do seu estúdio, né? A evolução dos seus clientes. Você precisa planejar tudo isso. E acreditem, tudo isso tem um passo a passo, tem as suas etapas, que num primeiro momento fica complicado, fica novo, mas você tendo um GPS, você chega em qualquer lugar. Você tendo passo a passo, você consegue trilhar aquele caminho ali. E quando a gente fala de agenda cheia, o que a gente fala? Agenda cheia, a pessoa trabalhando de 7 horas da manhã às 7 horas da noite, ela ganha mais clientes, ganha muito movimento dentro do estúdio, automaticamente você logo associa aumento de faturamento, mas o que esse gestor de estúdio está perdendo? O que esse instrutor de Pilates está perdendo? O tempo de analisar, o tempo de checar, o tempo de verificar. Você precisa ter o tempo para isso. Então, eu costumo falar que existem 2 formas. Ou você é sozinho e atende de 7 horas da manhã às 7 horas da noite, todos os dias dentro do seu estúdio, para você ter sua agenda cheia, né? Agenda lotada, agenda completa, e faz a sua gestão depois de 7 horas da noite, ou faz a sua gestão sábado e domingo, ou você tem colegas, parceiros, para trabalhar para você em alguns horários. Para quê? Para esses horários você ficar à toa? Não, para esses horários você destinar a analisar, checar, verificar, monitorar. Esse é o papel do gestor do estúdio. Então, muitos de nós, fisioterapeutas, profissionais de educação física, só vestem a camisa do instrutor de Pilates. E eu tô falando isso com propriedade, porque eu também só vestia a camisa do instrutor. Eu só queria saber de pesquisar na internet quais exercícios eu vou aplicar, qual é o plano de tratamento, qual o desafio que eu vou levar para aquele meu cliente amanhã. Jamais eu entrava num Instagram como esse, jamais eu entrava num site, li um livro sobre gestão. Fiz um curso do Sebrae lá 7 anos atrás, quase quando eu abri meu estúdio, e achava que isso era suficiente. A partir do momento que eu passei a vestir também a camisa do gestor, tudo escalou dentro do meu negócio, tudo alavancou.
E aí sim eu consegui ter esse olhar para a gestão, descomplicar, fazer o que tem que ser feito, e é por isso que eu venho ensinando aqui em doses homeopáticas aqui toda quarta-feira às 19h19 e aqui dentro do curso mostrando esse passo a passo para você. Hoje a gente está batendo esse papo para abrir esse módulo, para que realmente você não descarte a agenda cheia, mas também não se ancore nela achando que é o suficiente ter a agenda cheia. Existem muitos cursos, muitos profissionais que levantam essa bandeira. Venha fazer curso que eu vou encher a sua agenda. Ótimo! Faz esse curso, mas também tenha um curso de gestão administrativa e financeira, senão você não vai ter lucro, porque você vai encher sua agenda, vai ganhar cliente, mas vai perder o tempo da gestão. Fazer a gestão dentro de um estúdio de Pilates pode ser feita e deve ser feita por fisioterapeutas, por educadores físicos, mas não basta só entender sobre a técnica, entender sobre o tratamento, entender só sobre patologias. Precisa entender de empreendimento, precisa entender de negócios. Você optou por ser dono de um estúdio, você optou por ser gestor, né, de um estúdio de Pilates. Então você tem que empreender. E o que é empreender? Empreender é ter esse olhar, é ter esse tempo, é analisar, é rever estratégias, é frear algum processo que muitas vezes pode não estar dando certo, é impulsionar outros projetos que podem ter começado a esquentar. Você tem que ter esse olhar para isso. Às vezes você colocou uma campanha no ar e você tem que impulsionar ela para aquilo alavancar. Mas se você não tem tempo para isso, se você só está atendendo, se a sua agenda está cheia, volto a dizer, você tem duas opções. Ou você coloca alguém para fazer junto com você, ser o seu parceiro, trabalhar para você e você tirar aquele tempo para a gestão, ou você vai precisar fazer a gestão no seu horário extra. Se você trabalha de 7 da manhã às 7 da noite, a gestão você vai fazer após as 7 da noite. Ou você vai fazer sábado e domingo. Não faça como eu, que lá atrás não fazia. Achava que não tinha tempo, né? Me ancorava nessa desculpa de não ter tempo. E quando eu aprendi que a gente pode trocar a palavra tempo pela palavra prioridade, tudo ficou diferente na minha mente. E eu sugiro que você também troque. Toda vez que você falar que você não tem tempo, você coloca a palavra eu não priorizei. Quando você colocar eu não tive tempo para fazer a gestão do meu estúdio, você coloca eu não coloquei como prioridade fazer a gestão do meu estúdio. Pesa, te traz algo diferente. E aí você vai precisar tirar esse tempo. E eu vou te mostrar aqui esses erros e esses consertos para você consertar de fato e saber que não necessariamente ter agenda cheia vai te trazer lucratividade. Então é isso. Você precisa vestir a camisa do empreendedor. Não faça como eu, que só vesti a camisa do fisioterapeuta. Lá atrás, durante 5 anos. Hoje o meu estúdio tem quase 7 e ele é outro depois desses 2 anos, que eu passei a ter esse olhar. Intensificou ainda mais em 2020 com a pandemia, onde eu tive mais tempo para minha gestão. Então confirmou ainda mais que você fazendo gestão, você tem resultado trabalhando com Pilates. Agora, você só olhando para a sua agenda cheia, quem vai ter resultado é o seu cliente, porque você está preocupado somente com o plano de tratamento dele. Você está preocupado somente com os exercícios, os desafios. E de maneira nenhuma eu estou dizendo para você não fazer isso. Mas você também precisa ter resultado financeiro. Como pessoa, como profissional e também como negócio. O seu estúdio precisa alavancar, ele precisa ter vida própria. Então ele precisa ter lucro. Comece a encarar isso. Comece a olhar para o dinheiro, olhar para o lucro de forma diferente dentro do seu estúdio. Tudo vai mudar. E comece agora a trocar a palavrinha eu não tenho tempo por eu não coloquei como prioridade ou eu não priorizei olhar a gestão do meu estúdio. Se você mudar,
tudo isso vai ser transformado aí dentro do seu estúdio. Agora eu vou falar um ponto importante que pode comprovar isso aí que eu tô falando, que lucro não é sinônimo de agenda cheia, que agenda cheia não é sinal de lucro. O ponto principal, qual é o custo total do seu estúdio? Você sabe? Se eu te perguntar hoje, quanto o seu estúdio custa para ele ficar aberto durante um mês? Você tem essa listagem? Você aí do Instagram, você tem essa listagem? Quem tá aí comigo? Luciana, Marion, Júlia, eu acho. Você tem? Muitas vezes a gente não tem. Eu digo isso porque eu também não tinha. Por quê? Porque eu só vestia a camisa do instrutor, começava às 7 horas da manhã, terminava às 7 horas da noite, era só atendimento, eu só via cliente. Eu não tinha controle administrativo, controle financeiro, muito menos saber quanto meu estúdio custa. Essa é a primeira coisa. Vou te dar um exemplo. Acompanhe o exemplo aqui comigo e se quiser, pega papel e caneta aí para você fazer o exemplo. Tem? Que ótimo, perfeito. Então, segue esse raciocínio aqui comigo, Marion, segue aqui comigo esse raciocínio. Quem tem esse controle, coloca aí para mim, para eu ver se você tem esse controle. Vamos fazer um exemplo aqui. Vamos supor que você tenha um custo total. O que é custo total? É você pegar as suas despesas fixas, as suas despesas variáveis, o seu prolabore, o salário dos seus funcionários, toda a despesa que o seu estúdio precisa para ele funcionar durante um mês. Isso é o custo total. As despesas fixas são aquelas que mensalmente são debitadas. Aluguel, água, luz, contador, condomínio e etc. As despesas variáveis são aquelas que não necessariamente são mensais. São aquelas que variam, como o próprio nome diz. Algumas taxas, alguns impostos. E o seu prolabore, que é o seu salário. Se você, dono de estúdio, instrutor de Pilates, não tem seu salário definido, tem uma live aqui onde eu só falei sobre prolabore, como calcular, como deve ser a retirada, como deve ser o reajuste. Hoje é a live aula 23, nós temos mais 22 aqui no IGTV. Terminando aqui, você dá uma olhadinha lá, que tem uma só falando sobre prolabore. Foi outra virada de chave também que eu tive. A partir do momento que eu entendi que o dinheiro do estúdio não era meu, eu precisava ter um salário, tudo mudou. O meu estúdio passou a ter lucro, ele passou a funcionar, ele passou a ter vida própria. Então, o custo total é isso. É o custo fixo para ele funcionar, para abrir a porta. O que você precisa para pagar? O custo variável, o seu prolabore e o salário dos seus funcionários. Teve esse custo total. Vamos ao nosso exemplo aqui, que esse custo total seja 10 mil. O seu estúdio tem um custo total de 10 mil reais para ele funcionar aquele mês. E vamos supor que a sua agenda completa, você consiga ir atender 40 clientes. 40 clientes é um número expressivo. Né? Você que está aqui comigo, você também aqui que está aqui comigo na aula, pode achar assim, 40 é pouco, eu tenho mais de 100 alunos. Mas o outro colega pode ter só 20. Ainda está na escala, ainda está começando. Então vamos supor, coloca aqui para mim o pessoal do Instagram, qual é a média de alunos que vocês têm hoje? Contando online, contando presencial, mais ou menos uma média, só para eu saber. Vamos supor que tenha 40 alunos no seu estúdio e a sua agenda esteja completa. Você olha ali, as pessoas estão te ligando, mandando mensagem para o estúdio, você está fazendo fila de espera ou você está falando que você não tem vaga, que infelizmente não tem como atender e você está com a sua agenda cheia. E a sua mensalidade custe R$200. Uma média, né? Uma vez na semana, 2, 3 vezes, a gente sabe que oscila o valor, mas vamos supor que tem aí uma média de R$200. Volto a dizer, você aí na sua região, a sua média pode ser 250. Na região do outro colega, a média pode ser 150. Ok, vamos colocar R$200, é um valor adequado, mais ou menos aí. Olha esse exemplo. O custo total que eu dei aqui foi de 10 mil. Se a agenda cheia dele tem 40 clientes pagando R$200, qual é o faturamento desse estúdio? R$8 mil.
Então esse estúdio está o quê? Tendo prejuízo. Ele tem 10 mil reais de custo. E a agenda cheia dele está pagando 8 mil reais. Ele não está tendo nem lucro e nem está ficando no 0 a 0. Ele está no prejuízo. Só que sabe como ele vai saber disso? Nunca. Porque ele não para analisar esses números. A maioria dos colegas não para analisar. Entra um mês, sai o mês, ó, e tudo tá misturado. Vai chegar o dia do aluguel, ele vai pegar lá o dinheiro que tem no caixa, ele vai pagar. Eu sei porque eu já fui assim. Vai chegar lá no final do mês, ele vai querer pegar o dinheiro dele, achando que é o salário dele e é o que sobrou lá do estúdio. Aí ele embola a conta pessoal com conta profissional, não sabe mais o que é do estúdio, o que é seu, vai fazer compra no supermercado para sua casa, compra o material de limpeza do estúdio, tudo misturado. Então chega no final do mês, você não sabe quanto de material de limpeza o seu estúdio gastou. Isso é um custo variável. Porque nem todo mês você compra material de limpeza. Se todo mês você se determinar a comprar, isso virou custo fixo. Então a gente precisa ter esse controle. Muitos de nós não têm. Eu sei disso. E aí, esse colega que tá com a agenda cheia, esbanjando lá, olha lá a sua agenda, eu tenho 40 alunos. Tá negando aluno porque tá falando que tem lista de espera. Tá achando que o seu estúdio está cheio, tá trabalhando de 7 horas da manhã às 7 horas da noite e tá com 40 alunos pagando R$200, faturando 8 mil reais, quando na verdade o custo total dele é de 10 mil. Então ele tá entrando em prejuízo sem saber. E é assim que acontece com a maioria dos colegas donos de estúdio que não tem a gestão, que não tem esse controle. E pode ser um de vocês. Vou mostrar como a gente pode resolver isso. Tem 3 formas para a gente resolver isso. Os donos de estúdio, eles não param para fazer essa conta. Por quê? Porque só vestem a camisa do instrutor de Pilates e trabalha de 7 da manhã às 7 da noite. E aí, ele não vai ter lucro. Ele vai ter prejuízo. E muitas vezes, ele não sabe que ele está tendo prejuízo. Aí sabe o que acontece? Passa 1 ano, passa 2 anos, passam 3 anos e ele desiste, porque ele só trabalha, ele está cansado. Ele cansa, e ele fala assim, eu não vejo resultado trabalhando com Pilates. Eu não vejo resultado financeiro trabalhando com Pilates. Eu não consigo ganhar dinheiro trabalhando com Pilates. Aí chama para uma viagem, não posso. Tem um curso, tem um congresso, não posso, porque não tenho grana. E aí a gente acaba se privando de coisas importantes, tanto na nossa vida pessoal, familiar, quanto na nossa vida profissional, que é a reciclagem. Por quê? Falta de administração do nosso dinheiro. Acreditem, é possível. É possível essa pessoa que está com 40 alunos a R$200 ter lucro. Mas ele precisa olhar os números dele. É um jogo, gente. É um jogo. E é simples. Não é pesado fazer. É possível ter essa clareza. É possível ter o passo a passo para você fazer isso. Hoje eu tenho prazer de chegar dia 30, dia 31. Porque eu sento, é o meu momento, é o meu ritual. Sentar e fechar o meu mês com orgulho. Por quê? Então, porque eu sou melhor do que todo mundo? Não, pelo contrário. Porque eu fiz o trabalho de formiguinha do dia 1º ao dia 29. Então, quando chega dia 30, é só eu passar a régua. Eu pego lá todos os meus dados e passo a régua. Eu já sei como é que vai ser o meu mês. Mais ou menos no dia 15, que é o meio do mês, eu já sei se aquele mês eu vou ter lucro, se aquele mês eu tô no 0 a 0, se aquele mês eu tô no negativo. E se eu tô no negativo, o que eu vou fazer? Eu tenho mais 15 dias para eu rever as minhas estratégias. Se eu tô no 0 a 0, eu falo, que bom, vou conseguir pagar tudo, vou ter meu prolabore e não vou ter prejuízo. Mas eu também tenho mais 15 dias para eu reverter, caso eu queira lucro. E se eu tiver lucro,
Eu posso falar, ai, que bom, o estúdio me pagou, pagou as suas contas e ainda sobrou dinheiro para eu investir, para eu colocar meu dinheiro lá, ó, multiplicando para mim lá no investimento. E não é poupança não, a gente já conversou aqui também sobre isso. Eu vou estar trazendo outra live aqui para estar falando aonde vocês vão investir o dinheiro de vocês, o lucro de vocês dentro do estúdio. Não é na poupança. Na poupança é quando a gente não tem conhecimento. Quando a gente tem conhecimento, a gente multiplica o dinheiro do estúdio. Por isso que a gente vê resultado. Agora, sem conhecimento, sem planejamento, a gente não vai ter resultado. Então, se você faz o trabalho de formiguinha do dia 1º até o dia 29, quando você chega no dia 30, você fecha seu mês com prazer. Mesmo que seja no negativo, porque você já teve ciência que você fez de tudo naquele mês, mas você não conseguiu fazer com que ele ficasse no 0 a 0 ou fazer com que ele lucrasse. E quando você tem resultado positivo, é melhor ainda. É um gás, é um impulsionamento para o próximo mês. Aí sim, você vai fechar o seu caixa, fechar o seu livro e tá pronto para começar o mês seguinte. Você analisou o que deu certo, você checou os erros, você olhou para trás e viu, poxa, eu tive prejuízo porque eu não fiz isso, eu não fiz aquilo. Agora, com a agenda cheia, somente, você não vai ter essa visão. Como nesse exemplo aí que eu acabei de dar. O colega tem 10 mil reais de custo e ele faturou só 8 mil e a agenda dele tá cheia. E aí eu vou te falar aqui quais são os 3 erros desse exemplo e como a gente pode resolver esses erros. Agora, a gente só vai entender quais são os erros e planejar a resolução, a estratégia, se a gente tiver essa pausa na nossa agenda. Seja essa pausa depois do horário do expediente, seja essa pausa aos finais de semana ou através de um passo a passo, onde dia após dia você vai colocando, ó, um ingrediente, é como doses homeopáticas. Quando chega no final do mês, pronto, tá curado. Porque você já curou ali, você já regou aquela plantinha ali, dia após dia. Não fica uma gestão pesada, não fica uma gestão complicada, que a gente faz o quê? A gente, profissional de saúde, instrutor de pilates. Ai, muito difícil, cheio de número. Eu não entendo nada de administração, eu não sou economista, não vou fazer não, vou deixar pra lá. E aí a gente procrastina. Chega dia 30, não tem resultado. Passa um mês, passa 2 meses, aí vem uma pandemia como essa aí, ó, pega a maioria dos nossos colegas como? Desprevenidos, despreparados. E muitos colegas, infelizmente, tiveram que fechar. Semana passada mesmo eu recebi uma mensagem de uma amiga de outro estado. Eu falo aqui de Campos, né, interior do Rio de Janeiro, ela é de Curitiba, muito feliz que ela conseguiu reabrir o estúdio, porque ela ficou fechada o ano passado quase que inteiro. E arregaçou as mangas, fez o curso de gestão e já está reabrindo do zero, mas com os 2 ativos, conhecimento e planejamento. Por quê? Curso de Pilates, gente, a gente já tem. Para você chegar a abrir um estúdio de Pilates, você já tem curso. É para não fazer mais curso? Claro que não. É para continuar se reciclando. Mas é para você olhar para aquilo que você não tem, que é a administração, que é saber de finanças, entender o lado ali do planejamento, da organização, saber o que tem que ser feito. Nós não temos isso dentro da nossa faculdade. Se a gente não for buscar isso, a gente vai continuar igual esse exemplo que eu dei aqui, sem fazer dinheiro no final do mês, só trabalhando com Pilates e levantando aquela bandeira que a maioria dos colegas fisioterapeutas e educadores físicos levantam. Eu nunca tenho dinheiro, Pilates não dá dinheiro. Estúdio de Pilates eu só trabalho, não tenho dinheiro no final do mês. Não consigo viajar, não consigo programar nada com a minha família, não consigo investir dinheiro, multiplicar dinheiro, não consigo fazer curso, participar de congresso.
Porque não tem dinheiro. Gente, a tão sonhada liberdade financeira, ela só vai acontecer quando a gente fizer o passo a passo, quando a gente fizer o que tem que ser feito dentro do nosso estúdio. E atender, eu sei que você sabe atender. Planejar, fazer seu plano de tratamento, você sabe. Precisa atualizar? Sempre. Agora, olha o que você não sabe. E vou falar mais. Tem muita coisa que você não sabe que não sabe. Parece louco, né? Mas tem muita coisa que você não sabe que não sabe. E é assim, ó, é uma fagulha de conhecimento. Se você adquire esse conhecimento, você dá um passo, você sobe um degrau. E aí você vai adiante. Conhecimento, mais um degrau. Aí você coloca em prática. Conhecimento, mais um degrau, coloca em prática. Esse é o segredo do sucesso. Ninguém tem sucesso subindo uma rampa. Todo mundo tem sucesso subindo degraus. E para subir degraus, você tem que aprender a dar o passo. Você tem que ter alguém para te apoiar. Muitas vezes tem que ter alguém para te dar a mão. Você tem que ter força nas pernas. E é isso que está faltando para a gente dentro do estúdio. Porque é possível ter resultado. E agora eu vou falar para vocês os 3 erros que tem nesse exemplo. Onde a agenda cheia não está trazendo lucratividade para esse colega. Esse colega tem o custo de R$10.000, a agenda dele é cheia, com 40 alunos pagando R$200 de mensalidade, que é um valor expressivo, e ele não tem lucro. Porque 40 clientes pagando R$200 vai dar R$8.000 de faturamento. Se o custo total dele é de 10.000, ele está tendo R$2.000 de prejuízo. E eu vou falar aqui quais são esses 3 erros. O primeiro, o custo do estúdio, ele pode estar elevado demais, gente. Esses R$10.000, cadê esses R$10.000? Cadê essa análise desse gestor de estúdio para baixar um pouco esse custo? Por quê? Lucro, para ter lucro, o custo tem que estar baixo. Precisa baixar o valor. Muitas vezes a gente precisa rever os nossos custos. E eu vou estar falando aqui quais são as soluções aqui, algumas, né, soluções para a gente estar corrigindo esses 3 erros. Então, o primeiro erro, o custo do estúdio está elevado demais. Para esse exemplo, eu vou mostrar aqui como a gente pode resolver. O segundo erro, o seu preço pode estar baixo demais. O valor de R$200 pode estar baixo demais para estar cobrindo esses custos de 10.000. E eu vou estar mostrando aqui também algumas soluções para você elevar o seu preço. E o terceiro erro, a quantidade de clientes pode não estar de acordo com o seu preço e com o seu custo. E aí, como que a gente vai resolver isso se a sua agenda está cheia? Eu vou te falar aqui algumas soluções. Que você aumenta o número de clientes mesmo com a sua agenda cheia. Tá vendo como é necessário a gente ter um outro olhar? Em momento algum aqui eu tô falando de instrutor de Pilates, eu tô falando de empreendedor, eu tô falando de gestor, de dono de estúdio. Vistam essa camisa. Tenham esse olhar para dentro do estúdio de vocês. Ou aprendam a olhar. O primeiro erro, o custo tá alto demais. O segundo erro, o seu preço está baixo demais. E o terceiro erro, a quantidade de clientes não está de acordo, não está adequada para esse patamar de custo e de preço. Agora, a gente precisa resolver isso. Como é que a gente vai resolver esses 3 erros? Vou passar aqui para vocês possíveis soluções. Mas se a gente for colocar todas as soluções, a gente ficaria aqui mais de 2 horas nessa aula e nessa live. Porque cada negócio vai precisar de uma estratégia. Cada estúdio vai precisar pensar e planejar. Para isso precisa do ativo tempo e conhecimento. Então, como que a gente vai resolver o primeiro erro? Qual foi o primeiro erro? O custo elevado. Como que a gente vai resolver isso? Olhando, a primeira coisa que a gente tem que olhar dentro do estúdio,
aonde está o ralo do meu estúdio. A colega colocou aqui, a Marion, acho que é isso, Marion. Ela colocou aqui que ela tem esse custo total. Quem mais tem esse custo total? Coloca aqui para mim. Qual é o custo total do estúdio? É 10 mil? É 8 mil? É 5 mil? É 15 mil? Quanto que o meu estúdio precisa para ele ficar aberto? Ou, se você não tem esse valor, coloca aqui para mim também. A gente só vai poder resolver, gente, aquilo que a gente conhece. Aquilo que é desconhecido, a gente não vai poder resolver. O problema, ele tem que vir à tona, ele tem que aparecer para eu encontrar uma solução para ele. E se eu continuo mergulhado lá na agenda cheia, achando que aquilo lá é o meu lucro, eu não vou olhar, eu vou ter solução, porque eu não vou olhar para o meu problema, eu não tenho nem tempo para olhar o problema. Eu não sei por que eu não estou tendo lucro. Eu não olho esses 3 erros aqui, que é o custo elevado, que é o preço baixo e a quantidade de clientes que eu tenho, achando que eu estou abafando com a minha agenda cheia. Então, a primeira coisa para você resolver esse primeiro problema, que é o custo elevado, é você descobrir aonde está o ralo. O que você pode mudar de custo dentro do seu estúdio? Aí você pode estar se perguntando, qual é o meu maior custo? O meu maior custo dentro do estúdio é o meu aluguel. É um custo maior que eu tenho hoje. Aí você pode estar falando assim, mas eu não posso mudar, né? O proprietário lá não vai baixar o valor do aluguel para mim. E por que você tem que continuar nesse lugar? Será que você não pode ir para um lugar onde tem um custo mais baixo? É identificar as possibilidades. Não estou falando para ninguém mudar de estúdio e baixar o aluguel. São as possibilidades. Coloque no papel. Se existe a possibilidade de baixar o valor do seu aluguel indo para um outro local, coloca no papel. Escreva aí, aproveita que você está aí e escreve. Você também. Escreve aí. E quem sabe permanecer no mesmo lugar com um aluguel mais baixo, fazendo uma permuta com esse dono, com esse proprietário do imóvel. Eu conheço uma colega que permutou. E o que é fazer permuta? É oferecer o seu serviço de pilates a essa pessoa. Mas aí ela vai zerar? Não, ela não vai zerar, mas ela pode abater R$200, que é a mensalidade, por exemplo, só estou dando um exemplo. Tá vendo como existem possibilidades da gente baixar o nosso custo e baixar o nosso principal custo, talvez, que seja o nosso aluguel? Mas você pode falar assim, esse proprietário do estúdio, ele é um cara muito bronco, ele não gosta de pilates, ele nem fala de exercício físico. Ofereça para a família dele. Ofereça através de uma carta, formalmente, através de um e-mail. Dentro do curso a gente tem vários documentos que são assim formalizados, onde às vezes você não vai conseguir falar, mas você manda um e-mail, você manda uma carta carimbada com papel timbrado. Essas pessoas gostam de formalidades. São pessoas, de imobiliárias que trabalham com contratos. Ofereça para ele essa permuta. Você vai ter uma redução do seu custo, do seu aluguel, permanecendo no seu mesmo lugar. Não vai precisar mudar de lugar. Essa é uma segunda possibilidade. Outra possibilidade para estar baixando o seu custo é você diminuir as suas despesas, além do aluguel. Que despesas são essas? Material de limpeza, material de secretaria, que muitas vezes a gente sai comprando e a gente não sabe nem quanto a gente gastou. Porque talvez esteja misturado com a sua compra pessoal lá do supermercado. Tá precisando de material de limpeza lá no estúdio, vou comprar aqui porque eu já estou comprando para minha casa. Tá errado. Sabe o que a gente deve fazer? Uma dica que eu te dou? Determine, pré-determine um valor para o material de limpeza e coloque isso na sua tabela de custo. Se você todo mês precisa comprar material de limpeza, agora então que o material de limpeza se intensificou, porque a gente está gastando muito mais álcool líquido, álcool gel, quem usa luva, quem usa descartáveis, o material de limpeza aumentou bastante, coloque uma meta para você gastar.
Então, se você se determinar a gastar R$ 200 de material de limpeza, coloque isso lá na sua planilha de custo. Se você não colocar mensal, coloque de 2 em 2 meses. Talvez R$ 200 dê para você 2 meses. Faça uma média de quanto você pode gastar. E não sai gastando aleatório, gente. Isso é um ralo. O dinheiro vai pelo ralo. E você pode falar assim, mas eu gasto só R$ 50 de material de limpeza, é baratinho. É baratinho, mas de 50 em 50, faz a conta durante 12 meses. É um dinheiro que a gente gasta dentro do estúdio. Então é um ralo. Baixe o seu custo, não saia comprando aleatoriamente. Outro ponto para a gente estar baixando o nosso custo dentro do estúdio é a gente não usar cartão de crédito para as despesas do estúdio. Porque a gente usa aquele plásticozinho achando que aquilo não é dinheiro. Aquilo é pior do que dinheiro, gente. Aquilo é dinheiro do banco, não é dinheiro seu. É dinheiro que você está pegando do banco, o banco está deixando você comprar e dia 20, dia 15, lá no dia da sua fatura, você vai lá e devolve ao banco. E aí a gente acha que aquele cartão de crédito a gente pode sair gastando à vontade. Ou seja, outro ralo. Para aquele custo seu lá de 10 mil ficar elevado. Não gaste no cartão de crédito. Gaste no dinheiro. Gaste no débito. Ou seja, pague as suas despesas, os seus custos dentro do seu estúdio com aquilo que você tem. Não aquilo que o banco tem. O banco tem. O céu é o limite, né, para ele te oferecer. Então, essas são algumas possibilidades para você baixar os seus custos. É rever o valor do seu aluguel, é rever as suas despesas fixas, é rever suas contas aí de material de limpeza, material de secretaria, não usar cartão de crédito, identificar onde estão os ralos. Viver com menos. A pandemia nos ensinou também isso, a viver com menos. E o segundo erro, que é o preço baixo demais. Como que eu posso resolver isso? Lá naquele exemplo a gente falou que a mensalidade custava R$200, a média, né? Para 40 alunos. Eu estava faturando R$8.000. E se essa mensalidade ela tá baixa demais? Como que eu vou poder resolver isso? A primeira coisa é você não se basear no seu concorrente. Tem uma live aqui que eu falo só sobre precificação. Se você também tiver com dúvida de saber se o seu preço está correto, tem uma live onde a gente falou só sobre isso. Dentro do curso você já recebeu o passo a passo, a conta para você fazer, se você está ou não cobrando corretamente. Mas a primeira coisa que a gente precisa ver é pesquisa de mercado. O que é isso? É olhar para o nosso concorrente? Não se basear nele. É você olhar para a sua região e entender como é que está o valor dos estúdios de Pilates da região. Isso é uma pesquisa. Você está copiando? Não. Você está pesquisando o valor que os seus colegas cobram. Pesquisa faz parte. Quando alguém vai abrir um salão de beleza num bairro, a primeira coisa que ela faz é isso. Pesquisa de mercado. Ela vai para os outros salões e fala, deixa eu ver quanto está o corte, deixa eu ver quanto está a unha, deixa eu ver quanto está o valor da mecha. Agora, ela vai copiar o preço para ela? Não. Por que não? Porque ela tem ali o diferencial, ela tem ali valor agregado ao serviço, ela tem ali uma planilha de custo diferente do concorrente dela. Então, muitas vezes, ela não pode copiar o preço do concorrente. E se o concorrente estiver falindo? Ela vai falir também. É o que acontece com a gente, estúdio de Pilates. Não sabe precificar. Se você não sabe precificar, você precisa entender como precificar. E talvez nesse exemplo que eu dei aqui do colega, o preço de R$200 está baixo demais. Então, a primeira coisa é entender a região. Às vezes a gente vai para a internet, coloca assim, preço estúdio de Pilates. Mas na internet, cada região tem um preço. Cada região tem um custo de vida diferente. Então, a primeira coisa é você entender isso. Como é que tá? Só se basear. A segunda coisa é você agregar valor ao seu preço.
Mostre diferencial. Coloque a mais. Coloque além do Pilates. Além de você entregar exercício físico, o que mais você entrega? Aí sim você vai poder subir seu valor. Você vai poder cobrar um preço diferente dos seus colegas. Por isso que o corte de cabelo do salão da esquina é um e o corte de cabelo de dentro do shopping é outro. Por quê? Porque dentro do shopping tem um valor maior. E valor é diferente de preço. Por que dentro do shopping tem um valor maior? Porque quem vai a um shopping não vai só cortar o cabelo. Ela vai lá entreter, passear, divertir, encontrar com alguém. Isso é valor agregado. Qual é o tipo de valor que você está precisando colocar dentro do seu estúdio para aumentar o seu preço? E a terceira coisa que precisa ver também é a questão de reajustar. A gente não reajusta. É importante reajustar, principalmente baseado num contrato. Então é importante reajustar anualmente. Eu tenho certeza que você não reajusta. Ou reajusta aleatoriamente. Ou reajusta sem base contratual. Dentro do curso você já recebeu o seu contrato, modelo de contrato. Simples, uma folha. Não precisa também ter um contrato de 3, 4 folhas. Ali é onde tem os acordos. E como você vai reajustar? Talvez você precise reajustar nesse momento, desse exemplo aí que eu dei. Que estava ali, 40 clientes, pagando 10 mil reais de custo e faturando somente 8 mil. Agregue valor e aumente. Ou estabeleça dentro do seu contrato uma data para reajustar. No meu estúdio, por exemplo, é todo março. Todos os meus clientes sabem que em março existe reajuste. Então, eles já se programam janeiro e fevereiro para março ter o reajuste. Dentro do meu contrato é especificado que um mês antes a gente vai informar, lembrar, colocar no mural, mandar mensagem, a partir do próximo mês acontece o reajuste de tantos por cento, vou estar falando aqui como que você pode reajustar. Tem alguns colegas que indicam o reajuste em janeiro, logo na virada do ano, já que em janeiro é onde aumenta o salário mínimo, em janeiro é onde os índices aumentam, onde acontece a troca de moeda. Eu não faço isso dentro do meu estúdio. Por quê? Porque eu penso no meu cliente. Em janeiro, o que ele tem? IPVA, IPTU, material escolar, muitas das vezes. Ele está vindo de dívidas de dezembro, de Natal, de Réveillon, de festa. Ele está em praia. Ele não está com a cabeça pensando em Pilates. Eu ainda vou falar de reajuste com ele? Tá vendo como a gente tem que transportar para a cabeça do cliente? Para mim não vai fazer diferença se eu tiver um planejamento aumentar em janeiro, aumentar em março. Então, é especificado que no Estúdio Corp o reajuste é em março. Eu vou lá em março e reajusto. Mas em fevereiro ele já tem a ciência. Através do mural, através de comunicado, através de e-mail, como você decretar que você vai avisar ele contratualmente falando. Nós temos 2 índices, basicamente, que faz esse reajuste, que é a base aí dos reajustes. Para que esses índices? Para você se basear com a inflação, que a cada ano aumenta, a cada mês aumenta. Então, se você quiser pesquisar, coloca aí IPCA e IGPM. São 2 índices. O IPCA é Índice de Preço de Consumidor Amplo. Não precisa decorar, não. A colega colocou, devido à pandemia, não reajuste tem 2 anos. Precisa rever aí, Marion, Precisa rever. Porque você pode ter, por causa da pandemia, tá vestindo ali a camisa do cliente, sendo solidária, porque muitos clientes devem ter perdido o emprego, mas você também precisa olhar para os seus custos, você precisa olhar para o seu espaço, para você se reerguer, para você recomeçar. Então, talvez seja importante você já inserir o reajuste agora. No meio do ano, por exemplo, nós estamos agora em maio, você determina que até agora faz uma carta, faz um comunicado, pelo WhatsApp ou por e-mail, não sei como você se comunica com seus clientes. Você faz essa carta, esse comunicado, esse texto formal, dizendo para ele que você está há 2 anos sem reajuste e agora
a partir do mês de julho, né, no segundo semestre, você vai reajustar. É simples, é acordo. Nossos clientes, eles são acostumados com acordo, porque os nossos clientes são pais de de crianças que estão em escola, onde acontecem os contratos, onde acontecem os acordos, em cursos de inglês, onde acontece também os acordos com os reajustes. Por que dentro do estúdio não vai ter? Porque nós, gestores, donos de estúdio, não vestimos essa camisa, que é a camisa do empreendedor, que é esse olhar para a gestão. A gente fica só com o olhar de bonzinho, de boazinha. E aí o que acontece no final do mês? Não tem resultado financeiro. Seu cliente está super satisfeito com o seu serviço, ele está super sem dor, está super bem condicionado, preparado, prevenindo lesão, está super satisfeito. E você não está, enquanto empreendedor, enquanto dono do estúdio. E passa tempo, passam meses, passam anos, o seu estúdio vai fechar. Ele não continuará aberto se você não tiver esse olhar. Então, voltando à questão dos índices, para a Marion aí que colocou também, o IPCA, se você colocar no Google, é Índice de Preço de Consumidor Amplo. E se você olhar o IGPM, Índice Geral de Preço de Mercado. São os dois índices que lideram ali os aumentos. Aumento de aluguel, aumento de prestadores de serviço, aumento de produtos. Por isso que R$100 ano passado tinha um valor, R$100 esse ano tem outro, é a inflação. E a gente vai ficar com o nosso valor de R$200 dentro do estúdio a vida toda? E a inflação? Com R$200 de mensalidade do aluno, ano passado, você saía com 3 sacolas de supermercado. Hoje, com R$200, você sai com uma. Aí você está entendendo por que você, dono de estúdio, gestor de um negócio, não tem dinheiro no final do mês? Porque você não está reajustando o seu valor à inflação. Se você achar que você vai olhar lá o IPCA no passado teve um aumento enorme por causa da pandemia, por causa dos índices todos da economia que tiveram que entrar em acordos. Subiu 20%, você vai aumentar 20% da sua mensalidade? Talvez seja muito para o seu cliente, mas aumente 5%, aumente 4%. E aí vem a dica que eu te dou, coloca para o seu cliente que o seu estúdio é baseado no IPCA e que ele estava a 20%, mas você, solidariamente, generosamente, só vai reajustar 4%. Só vai reajustar 5%. Coloca ali um texto que você entende que todos estamos passando por desafios, todos estamos tentando nos reerguer, né? Pessoalmente, profissionalmente. E que você não vai fazer o reajuste baseado no IPCA, mas você vai fazer o reajuste. Então, corrigindo esse segundo erro que a gente falou anteriormente, que o preço do colega estava baixo demais, essas são as formas, algumas possibilidades para você reajustar. E a gente falou aqui o quê? Pesquisa de mercado. Pode ser que você esteja cobrando o preço mais barato do bairro. Por quê? Agregue valor. Ou seja, dê a ele além do exercício físico. Seu cliente, ele não quer fazer abdominal. Você já deve ter escutado isso. Ele quer ter a barriga tanquinho. O seu cliente não quer aprender a fazer alongamento. Ele quer ser flexível, ele quer não ter dor na lombar. Então, agregue valor a ele. Coloque coisas dentro do seu estúdio de pilates que outro lugar não tenha. E que ele fale assim, nossa, eu pago caro ali, porque ali tem isso. Ali tem o lado humano, os profissionais são excelentes, eu tenho ali uma música ambiente bacana, eu tenho um cheiro, eu sinto ali, eu chego ali, eu me sinto super em casa. É isso que os seus clientes precisam, para ele pagar o valor que você pedir. Essa é a diferença de um corte de cabelo que eu falei, na esquina e de dentro de um salão. Por que os cortes são tão diferentes se talvez, às vezes é o mesmo profissional? Às vezes é o mesmo, mas é diferente, porque ele agrega valor. E a outra solução foi reajustar com base nos índices. E reajustar anualmente. Não é reajustar de 2 em 2 anos igual a colega colocou. Eu também já fiz isso, fiquei sem reajustar com pena do meu cliente. E aí, o que aconteceu comigo? Fiquei 1 ano sem faturar, só pagando conta. Não é isso que a gente quer. Não é verdade?
E por último, a terceira solução aí para resolver esse terceiro problema. Qual foi o terceiro erro? A quantidade de clientes daquele colega não estava de acordo com os custos. Então, o que ele quis aí? Ele não quis mexer no custo, ele quis manter aqueles 10 mil reais de custo e ele não quis mexer no seu preço, que foi aumentar de 200 reais. Como é que a gente resolve isso aí? Aumentando a quantidade de clientes. Mas como vai aumentar a quantidade de clientes se ele está com a agenda dele cheia? Como eu falei lá atrás, a agenda dele está cheia. Quais são as soluções? Tem solução para isso? Tem. Mas você precisa vestir a camisa do empreendedor, ter aquele tempo, esvaziar um pouco a sua agenda naquela nossa estratégia lá atrás que a gente falou, para você parar e pensar nessas soluções que eu vou te dar aqui. Ou em mais soluções. Então, como eu vou manter o meu custo de 10 mil reais? Como eu vou manter o meu preço de 200 reais? Eu não quero aumentar, não posso aumentar, igual a colega colocou ali, talvez não esteja na hora de eu aumentar por causa da pandemia. E como que eu vou aumentar o número de clientes se a minha agenda, por exemplo, está cheia hoje? A agenda cheia daquele cliente era de 7 horas da manhã às 7 horas da noite. É considerada agenda cheia? É considerada agenda cheia para ele. É uma carga horária alta de trabalho, 7 da manhã às 7 da noite. Agora, e o horário do almoço? Ele fecha, não fecha? Por que tem que fechar? Por que eu não posso colocar um parceiro trabalhando ali para mim e abrir a possibilidade de atender meio-dia? Eu tenho certeza que a maioria dos estúdios não atende meio-dia. Coloca aqui para mim, vocês que estão aí no Instagram, se vocês atendem meio-dia, se o seu estúdio está aberto meio-dia. E tem cliente. Tem cliente para fazer aula meio-dia. Para fazer 1h da tarde. Você fala assim, mas é o horário de almoço. Talvez seja o horário do almoço dele. Aí você tá com a sua agenda cheia, porque aquele cliente seu que te pergunta assim, eu trabalho de 8 horas da manhã e só saio às 7 horas da noite. Eu quero o horário tal, horário de 7 horas, tá cheio. Aí você coloca ele na lista de espera, oferece para ele o horário de meio-dia. Não, né, Maiana? Pois é. Por que não tem alguém para atender para você meio-dia? Por que você não atende meio-dia? Aí nós vamos aumentar o nosso número de clientes, porque vai ter procura. Outra alternativa para você aumentar é atender depois das 19 horas. Mas você vai conseguir? Não vai, porque você começou às 7 horas da manhã. Mas coloca parceiros para atender para você. Tem procura. Se você atender 7 horas da noite, vai ter procura. Se você atender 8 horas da noite, vai ter procura. E se você abrir o horário das 9 horas da noite, vai ter procura. E eu também tenho quase certeza que você não atende nesses horários dentro do seu estúdio. Você vai aumentar o número de clientes e manter o seu preço e o seu custo. Ou seja, seu faturamento vai aumentar. E outra pergunta, seu estúdio abre sábado? Tem muita procura de pessoas que querem fazer Pilates sábado. Aí você pode estar se perguntando, Sabrine, mas eu já atendo de segunda a sexta, eu vou também abrir sábado? Coloque parceiros para atender sábado. Coloque pessoas para trabalhar para você no seu estúdio só aos sábados. Faz um plano de Pilates uma vez na semana, sábado. E aí o seu cliente pode falar assim, mas uma vez na semana é muito pouco, não faz resultado para mim. Aí você faz uma bela campanha de marketing, vai para o Instagram, vai para a rede social e mostra para ele que uma vez na semana tem resultado. Associado à caminhada, associado à atividade física que ele já faz. E que uma vez na semana vai ser a válvula de escape para ele ganhar flexibilidade, melhorar a postura, aumentar o seu condicionamento, seu bem-estar, fechar sua semana com chave de ouro. Olha quantas possibilidades a gente tem. Mas para isso, a gente precisa ter aquele tempo para olhar que a agenda cheia somente não vai nos trazer lucro. Porque nesse exemplo, a pessoa estava com a agenda cheia, mas ela estava com prejuízo. Tá vendo?
Falei aqui 4 possibilidades para você aumentar o número de clientes sem mexer no custo e sem mexer no valor. A primeira foi aumentar a quantidade de horários, depois de 7 horas da noite, horário do almoço, sábado. E ainda tem mais uma possibilidade. Se você hoje atende, não sei quantos alunos vocês atendem por horário, 3, 2. A possibilidade é você aumentar o número de atendimentos por horário até 4 clientes. Ah, mas eu não consigo. A gente vai treinar. Ah, mas meu estúdio não tem espaço para isso. Ok, estamos num período pandêmico, onde a gente precisa de distanciamento social. E quando isso acabar? E será que eu não posso remanejar os aparelhos dentro do meu estúdio? Para eu poder estar colocando mais um cliente? E se eu fizer, por exemplo, naquele sistema nosso agora na pandemia, é você criar o sistema, por exemplo, aquele cliente vai fazer só no Cadillac aquela semana. Aquele cliente vai fazer só no Reformer. E o outro cliente vai fazer só na Chair. E aí na outra semana troca. Ou seja, se você que atendia 2, você já está atendendo 3. E por que não o 4º cliente só no Barrel? Você tem repertório para isso. Aí você pode falar assim, mas o cliente vai achar chato. Aí entra você com a sua campanha de conscientização, que tem inúmeras possibilidades naquele mesmo aparelho. E ele vai estar mais seguro, porque ele não vai estar revezando o aparelho, ele não vai estar trançando dentro do estúdio. Tá vendo quantas possibilidades a gente tem? Mas para isso, gente, a gente tem que abrir o nosso olhar enquanto dono de estúdio. Olhar para a nossa gestão, entender o passo a passo das coisas. Entender que para a gente chegar num caminho, para a gente chegar no nosso destino, a gente consegue ir sem GPS, mas a gente vai levar mais tempo. Com o GPS, a gente encurta o nosso tempo. E tempo é algo mais precioso para a gente hoje. Então, tendo passo a passo, tendo o GPS, alguém te ensinando, alguém te orientando, você consegue chegar mais rápido ao seu resultado. É fácil, é simples, todo mundo consegue. É só a gente olhar para a nossa gestão. Então, eu provei aqui para vocês hoje que ter agenda cheia não é sinal de lucro. É ótimo ter agenda cheia? Perfeito. É necessário captar mais clientes todos os dias. Tem etapas, processos, campanhas para isso? Tem. Tem um módulo aqui dentro do curso só de captação de clientes. Mas não é só esse módulo que vai te trazer lucro. Tem os outros módulos. Ou seja, tem os outros olhares. O olhar do financeiro, o olhar do planejamento, o olhar do administrativo, para você ter resultado. E chegar lá no dia 30, como eu coloquei, e ter prazer de fechar. Você fecha o seu mês, tranquilinho, mesmo ele estando no prejuízo. Você vai ter a consciência do que você precisa melhorar para o mês que vem. Agora, se você não tem essa etapa de fechar o mês, de resolver, de pensar nessas estratégias, como é que você vai começar o próximo mês? E vou falar mais, tem muitos colegas que não têm esse marco de início e fim de mês. Vai entrando um mês, vai saindo outro, vai acumulando, e entra dinheiro e sai dinheiro, e entra dinheiro na conta e sai dinheiro da conta. Eu sei, porque eu já fui assim. Então é isso. Essa é a mensagem que eu queria deixar nessa aula aqui hoje do curso. Eu vou deixar aqui embaixo aberto para perguntas dentro do curso. Eu respondo lá na plataforma assim que terminar e a gente vai para a próxima aula daqui a pouquinho. Então, pessoal do Instagram, como eu coloquei para vocês, hoje eu estava gravando aqui uma das aulas lá dentro do curso Gestão Corpo Pilates, a turma de março. Se você tem interesse, a gente vai abrir uma turma agora em junho. Mas ainda não tem nada divulgado, mas lá na bio tem lá uma lista, como se fosse uma lista de espera. Deixem aqui as dúvidas se vocês tiverem. A Marion colocou, gratidão, excelente live, te conheci pela live que você fez com a Lu. Ah, que bacana, legal. Então, tive muito resultado abrindo essa minha visão financeira, né? Então, quando você tem esse novo olhar,
você adquire novo conhecimento, pronto. O conhecimento é o degrau, pensar nisso, é o degrau. Você precisa ter conhecimento, escalou um degrau, você está um pouquinho mais controlada na sua gestão. Você não está superior a ninguém, você está superior a você mesma, né? Você olhou para trás e viu, pô, subi um degrau, então eu vou ter resultados daquele degrau. Isso, você só vai ter isso com conhecimento. Não adianta, resultado só vem com conhecimento. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Toda quarta-feira às 19h19 eu tô trazendo assuntos assim, práticos, leves e muitas vezes que pegam lá na nossa ferida. Então quero agradecer vocês aqui que estiveram com a gente aqui desde o começo. Quem ainda não conseguiu pode voltar, eu vou deixar salva essa live. E quarta-feira que vem eu trago outro assunto aqui, às 19h19. Vou deixar uma caixinha de pergunta lá no story também, caso você tenha mais pergunta para fazer, tá joia? Obrigada a todos vocês e qualquer informação eu tô lá no direct. Tchau, tchau!